Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco nessa noite, enquanto abrimos nossas Bíblias, celebramos, porque chegou mais um ano novo, fim de ano já chegou e por mais que nós queiramos às vezes que o tempo passe mais devagar, ele voa, ele corre e se esvai pelas nossas mãos e já se foi mais um ano. E graças a Deus estamos aqui, chegamos aqui ao final desse ano. Graças a Ele, de fato, porque Ele nos manteve de pé. Ele nos sustentou, Ele nos guardou, Ele cuidou de nós. Por mais que você, por vezes, não veja, Ele tem cuidado de nós. Ele que nos sustentou até aqui. E talvez você esteja chegando esses últimos dias de 2024, um tanto machucada, acumulado aí alguns desafios, algumas doenças superadas ou não, desafios familiares, dos negócios, no trabalho. Talvez você tenha chegado até aqui alegre, simplesmente grato, não sei. Mas o fato é que chegamos a mais um fim de ano. E é motivo de grande gratidão, de grande exaltação ao nome do nosso Senhor Jesus, de celebração. Motivo de gratidão, realmente. E quando chegamos a esse momento, muito se planeja. Não sei se você faz isso, mas por menos planejado que você seja, de alguma forma você é assaltado ali pensando como será o 2025, como que esse ano que vem vai se desenrolar, como vai ser, não sei, enfim, a gente passa a planejar, pensar. E deveríamos, de fato, pensar o que devemos continuar a fazer no ano que vem, e o que deveríamos deixar de fazer no ano que vem para a glória do nosso Deus. É normalmente nessa época que as expectativas afloram e que a gente começa a fazer planos e pensar como será o ano que vem. E eu quero essa noite estimular você a pensar, provocar você a pensar de fato e convidar você a considerar ter um ano de 2025, ou ter o ano de 2025 para a glória de Deus. Um ano inteiro para a glória de Deus. Eu não sei o que te aguarda em 2025, na verdade eu nem sei o que me aguarda em 2025, mas talvez seja o ano do seu casamento, não sei, talvez o ano de entrar na faculdade, talvez o ano de abrir um negócio, largar um emprego, ou conseguir um emprego, não sei, talvez o ano de se aposentar, de descansar, ano de sair da casa dos pais, ano de ser pai, de ser mãe, ano de viajar, descansar, ou quem sabe um ano de muito trabalhar. Não sei. Mas eu quero te levar a considerar fortemente que não importa o que venha no ano de 2025, que ele seja inteiro para a glória de Deus. Um ano inteiro para a glória de Deus. Eu tenho orado, inclusive, ao longo dessa semana, que saiamos daqui com esse desejo. Eu realmente queria que logo daqui a alguns dias, 2025 chega, e eu quero muito que esse ano seja para a glória do Senhor. Queria te estimular a pensar assim, tenho orado por isso. Um ano inteiro para a glória de Deus. Mas, para que isso seja real e possível, temos que passar pela definição do que é isso. O que significa dizer um ano para a glória de Deus? Invariavelmente passaremos pela definição do que é glória de Deus. É isso que eu quero fazer essa noite. Um ano a gente sabe muito bem o que é, até as crianças pequenininhas já sabem, um ano. Deus, talvez, mesmo você não conhecendo Ele, você sabe que Ele existe, já ouviu falar, talvez por isso que está aqui ou por isso que está assistindo. Espero que você saiba quem é Deus de fato, Jesus. São dois conceitos mais simples. Agora, o que é a glória de Deus? Se eu quero um ano para a glória de Deus, eu preciso tentar definir isso. Eu quero te convidar a abrir em Salmo 19, um salmo belíssimo. Vamos ler os 2 primeiros versos. Salmo 19 já foi, eu não sei se é ainda o meu salmo favorito, mas ele começa dizendo, eu só quero ler o comecinho, ele começa dizendo assim, Salmo 19, versos 1 e 2. Os céus declaram a glória de Deus. De novo, os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama as obras das suas mãos. Um dia profere essa mensagem ao outro dia, e uma noite revela o conhecimento à outra noite. Percebam que o salmista, está nos dizendo que até um dia fala para o outro sobre a glória de Deus. Uma noite
passa essa mensagem para a noite seguinte, esse conhecimento para a noite seguinte. Se a criação fala da glória de Deus, nós também deveríamos ter na ponta da língua o que é a glória de Deus. E o que é? Pense aí por uns instantes enquanto eu abro a água. O que é a glória de Deus? Pense aí. Tentou definir? Espero que sim. O que é a glória de Deus? Talvez não seja muito fácil de definir assim. É difícil, na verdade, é uma dificuldade minha até. Essa mensagem mais temática surgiu de uma dificuldade pessoal de definir teologicamente o que é a glória de Deus. Mas também passou por uma observação mais pastoral. Quando aconselho alguém, quando converso com alguém sobre a vida cristã e tudo mais, conversando com pessoas, eu pergunto, se você entende o que Jesus fez por você, como você deveria viver? Se você entende esse nome precioso que nós acabamos de cantar, um Deus que se fez homem, que veio à realidade para salvar pecadores como eu e você, pessoas miseráveis que pecaram, fato, nós pecamos, todos nós pecamos e estávamos ou estamos totalmente afastados da glória de Deus. E Ele, na sua graça e misericórdia e bondade, veio a esse mundo de dores, mundo de sofrimento, veio para cá assumir forma humana, ser humilde, humilhado, assumir uma posição tenebrosa de morte de cruz, por nós, por mim, por você. Ele, Jesus Cristo, veio nos resgatar de um lugar que nós não poderíamos sair sozinhos. Estávamos no fundo de um poço e Ele vem nos tirar de lá. Nossa condenação era merecida. Talvez seja a sua posição hoje diante de Deus, uma condenação merecida, porque Ele é um Deus eterno, qualquer pecado contra um Deus eterno merece, logicamente, uma punição eterna. Nós estávamos nessa posição e Jesus vem nos resgatar de lá, de forma extremamente graciosa, misericordiosa. E aí, quando eu estou aconselhando alguém e falo sobre isso, sobre Jesus, essa preciosidade do sacrifício de Jesus, e pergunto, tá, como você se entendeu essa salvação tão bendita em Cristo, como você deve viver? E normalmente a resposta que eu recebo é, pastor, eu sei que eu devo viver para a glória de Deus. Muitos até citam o 1 Coríntios, né? Capítulo 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. E a minha próxima pergunta é, você entendeu o sacrifício de Cristo, entendeu que Ele morreu por você, e você quer viver para a glória de Deus, mas o que é a glória de Deus? E aí engasga. Eu tenho que viver obedecendo os mandamentos, eu tenho que viver de forma que agrade ao Senhor, sim. Eu tenho que viver obedecendo, ajudando, evangelizando, sim. Mas o que quer dizer viver para a glória de Deus? E aí, muitas vezes, a resposta que eu recebo, pastor, eu não sei muito bem não, mas eu sei que eu tenho que viver para a glória de Deus. E essa definição mais teológica que eu quero construir com vocês, eu quero que ela seja também bem prática. E por isso eu quero começar por Ezequiel, capítulo 1. Eu quero ler só o verso 1 e o verso 28, para mostrar para vocês o que glória é, sim, mas não para nós. E eu vou te dizer já por quê. Abre comigo em Ezequiel, capítulo 1. Vamos ler o verso 1. E depois eu vou explicar o que está acontecendo no capítulo 1 e ler o último verso, que é o verso 28. Ezequiel, capítulo 1, verso 1, diz assim, no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu entre os exilados, então Ezequiel está no exílio babilônico, entre os exilados, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Se você continuar lendo o capítulo 1, faça isso em casa depois, você vai ver que loucura que foi a visão de Ezequiel. O céu abriu, ele começou a ver coisas que é até difícil de explicar. Se você vai lendo, você viaja até naquelas expressões do que é o céu. E aí, lá no final do capítulo, ele diz que acima do céu, na abóbada do céu, está o trono de Deus. E lá no trono, ele vê a majestade de Deus e relata como é essa aparência. E olha o verso 28, Ezequiel capítulo 1, verso 28. Como a aparência do arco-íris entre nuvens em um dia chuvoso, assim era o esplendor ao seu redor.
Esta era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém que falava. Glória pode sim e é esse resplendor de Deus, essa aparência de arco-íris em um dia chuvoso. Você consegue imaginar? Eu estava andando de carro com o Otto, a família toda, e ele, olha o arco-íris, mamãe. É algo, de fato, glorioso. O resplendor de um arco-íris num dia nebuloso, né? Um dia chuvoso. E Ezequiel usa essa figura para mostrar o que é a glória de Deus. É algo maravilhoso, um brilho, uma beleza, uma majestade. É uma definição, inclusive, encontrada nos dicionários. Se você pesquisar glória, o que é, você vai ver isso. É resplendor, é majestade, é brilho. Aqui no texto que nós lemos, Ezequiel diz isso. Uma glória de Deus é algo brilhante, como um arco-íris. Mas, embora seja uma definição correta, sim, no mais alto céu, Deus é majestoso, brilhante, como um arco-íris num dia chuvoso, essa aparência de glória nos mais altos céus, ela não é prática para nós hoje, no presente. Eu não sei se está claro para você, mas essa definição, para nós cristãos, aqui quase em 2025, que desejamos viver para a glória de Deus, ela não é muito aplicável. Eu quero viver para a glória de Deus para que Ele seja como um arco-íris em dia chuvoso. Soa um pouco estranho. Eu não quero que você saia daqui hoje dizendo, eu quero viver 2025 para que Jesus seja um arco-íris. Não é isso. A glória, sim, é majestosa. Eu quero viver para que Ele brilhe mais, sim, claro, para que Ele seja exaltado, para que o brilho dEle seja visto em todo lugar. Mas como? Normalmente a definição de glória que nós temos passa por isso, por brilho, majestade, algo magnífico. Mas como? Essa imagem de glória, ela não é prática. Por isso vamos passar a ler duas passagens, duas histórias, que ilustram muito bem o que é glória para nós na realidade. A glória de Deus, não lá no seu alto e sublime trono, mas a glória de Deus aqui na terra, no presente, de forma prática. Eu tomei cuidado de ler todos os textos que falam sobre a glória de Deus e selecionei só esses dois para que a gente possa construir aqui uma definição que não somente aponte para esse resplendor, para esse brilho, mas também para como nós, cristãos, entrando em 2025, devemos viver. Nós que alcançamos essa maravilhosa graça de Jesus, como nós devemos viver. Então vamos lá, uma história no Antigo, uma história no Novo Testamento, começando em Êxodo. Êxodo capítulo 33. Se você tiver sua Bíblia, abre comigo. Êxodo capítulo 33. Moisés está com receio de continuar a caminhada sem que Deus esteja com ele. E aí vai ter um diálogo aqui de Moisés com Deus. Ele está meio aflito, assim, sem saber se Deus vai, se não vai com ele na jornada. E eles vão conversar. Moisés teve esse privilégio, conversar com Deus. Olha só, verso 12, Êxodo 33, verso 12. Moisés disse ao Senhor, Tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome e tenho me agradado de você. Se te agradas de mim, revela-me os teus caminhos para que eu te conheça e continue sendo agradável a ti. Lembra-te que esta nação é o seu povo. Moisés disse a Deus, e Deus responde, o Senhor responde. O Senhor respondeu, verso 14, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou, se não fores conosco, não nos faça sair daqui. Como se saberá que o teu povo, que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Quem mais poderia distinguir-nos, o teu povo e eu, dos demais povos da face da terra? E o Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então Deus disse para Moisés, pede algo para que eu te mostre. E aí vem o verso 18. Então Moisés disse, peço-te que mostres a tua glória. Moisés, para ter certeza de que Deus estava com ele, diz, Deus, me mostra a tua glória. E para nós que queremos definir glória de Deus, talvez esse próximo verso seja esclarecedor. Porque Moisés pede para ver algo que nós temos certa dificuldade de definir.
E ele pede para mostrar na realidade, ele quer ver dentro da realidade, dentro do presente. E aí o verso 19, Deus respondeu, né? Moisés pediu para ver a glória. Verso 19, Deus respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você e proclamarei o meu nome, o Senhor, na sua presença. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Espera aí, Moisés tinha pedido para ver a glória de Deus. Deus disse: tá, te mostrarei a minha bondade, a minha misericórdia, a minha compaixão. No Antigo Testamento, a palavrinha glória tem a raiz numa palavra que significa peso. Peso. Ela nunca é traduzida assim quando relacionada à glória de Deus, mas carrega esse significado também. Moisés está pedindo: Deus, Senhor, mostra o seu peso aqui na realidade. Mostra a sua presença aqui na realidade, a sua glória. Moisés estava com medo porque não sabia se Deus ia com ele ou não. Faz esse teste porque Deus autorizou. E Deus diz: tá, vou te mostrar meu peso, vou te mostrar minha presença. Aqui estão alguns dos meus atributos, características minhas, que quando expressas na realidade, você verá a minha glória. Você verá a minha glória. Deus sim é majestoso, seu esplendor é glorioso, nos mais altos céus ele é brilhante como um arco-íris em dia chuvoso. Mas quando esse esplendor invade a realidade, são os atributos de Deus que nós vemos. Deus expressa na realidade glória. Eu não sei se está ficando claro para você, mas quando Deus demonstra a sua glória aqui, demonstra quem Ele é, são as faces de Deus que nós vemos. No caso aqui, bondade, misericórdia, compaixão. Glória poderia então ser definida, começando uma definição, como a completa manifestação dos atributos de Deus na realidade criada. E para ficar mais claro ainda, eu quero saltar para um texto do Novo Testamento, que talvez esse de Moisés não tenha ficado tão claro, espero que esse de João fique. Vamos aqui para João capítulo 2, quero ler com vocês os versos 1 a 11. Tenha em mente ainda essa história de Moisés, esse pedido de ver a glória, e vamos ver esse primeiro milagre público de Jesus. No início do ministério dele, ele ainda não tinha realizado nenhum milagre, nenhum. Ele já tinha aqui por volta dos seus 30, 33 anos, e não tinha realizado nenhum milagre. E no terceiro dia de uma caminhada, há um casamento. É lá nesse casamento que ele vai expressar seu poder, seu primeiro milagre. Olha comigo, João capítulo 2, versos 1 a 10. No terceiro dia, houve um casamento em Caná, na Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu: o que temos nós em comum, mulher? Ainda não é chegada a minha hora, ou ainda não chegou a minha hora. E a sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 2 e 3 mestras, ou entre 80 e 120 litros. Considera aí uns 100 litros de água. E Jesus disse aos serviçais: encham esses potes com água, 600 litros de água. E eles encheram até a borda. Verso 8. Então Jesus lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. Sem saber de onde se viera, embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso, ele então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor até agora. O melhor vinho possível. Jesus transformou água em vinho. Numa cena simples, nem fala que ele fez o milagre em si, mas na hora que leva esses potes para o mestre do casamento, é vinho que tem lá. Jesus manifestou ali o seu poder sobre todos os elementos, de forma simples. Ele transformou um algo em outro algo, transformou água em vinho. A gente lê com uma simplicidade, e João relata de fato com uma simplicidade,
Mas é algo que ninguém poderia fazer, absolutamente ninguém. E ele demonstrou ali claramente o seu poder, naquele casamento, naquela celebração. Pode parecer algo simples, mas não é. Eu gosto muito de uma explicação do Adalto Lourenço. Ele faleceu recentemente, foi uma das mentes mais brilhantes que nossa teologia brasileira já teve a oportunidade de conhecer. Cientista cristão que falava de fé e ciência com uma maestria, pessoa gostosa de ouvir. E é por isso que eu quero deixar que ele explique esse pedacinho. Um vídeo curto, de 1 minuto, explique quão majestosa é essa transformação de água em vinho. Olha comigo. O Senhor Jesus transformou água em vinho. Bem básico o negócio, né? O problema é que água é uma pequena moléculazinha que tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Quando você pega vinho, você tem átomos de carbono, você tem átomos de nitrogênio, uma montoeirada de outras coisas ali no meio. Para você transformar água em vinho, o Senhor Jesus precisou de um pequeno reator atômico com aceleração termonuclear para produzir um negocinho meio básico ali, que é o quê? Você tem que arrebentar os átomos, ou seja, você tem que pegar prótons, nêutrons e elétrons, separar esse negócio, reestruturar de novo para criar carbono e nitrogênio, porque não tinha isso na água, criar toda essa reestruturação. É o processo de fisão e fusão nuclear. Quem não entende disso é uma confusão nuclear isso. Mas só para você ter uma ideia, é só a junção dessas duas coisinhas. Você quebra os átomos e junta-os novamente de formas diferentes. A Bíblia nos diz que haviam 6 talhas com água. Você calcula o volume disso, vê a energia que seria necessária para fazer toda essa transformação, e você vai perceber que essa coisinha básica que Jesus fez, seria necessário a energia produzida pelos mais de 200 bilhões de estrelas na nossa Via Láctea em um dia. Foi básico para Jesus fazer isso. Jesus não falou assim, que trabalho que deu fazer esse negócio, gastei muita energia. Não, ele fez naturalmente. A ciência entende o que foi feito? Claro que sim. A gente só não sabe de onde veio toda a energia para fazer esse negócio. Tem que ser um Deus para fazer isso. Não é isso que ele diz que ele é? Eu não sei se você é nerd como eu e gosta dessas explicações, mas eu fico fascinado. Ele explica com uma tranquilidade, né? Esse texto de João mostra o poder de Deus, o poder de Jesus manifesto na realidade. O poder de Jesus em transformar elementos, o poder de 200 bilhões de estrelas produzindo energia num dia, manifesta ali, numa festa de casamento, porque tinha acabado o vinho. Alguém não planejou direito e acabou o vinho. Mesmo que aquelas pessoas ali naquela festa, no 1º século, não entendessem nada de fissão, fusão nuclear, como a gente também não entende, não tivesse reator atômico, nada do tipo, eles sabiam que não se transforma água em vinho facilmente. Na verdade, não se transforma em água em vinho. Eles sabiam que o poder de Deus tinha sido manifesto ali. Mas o que isso tem a ver com glória? Se você estava com a sua Bíblia aberta, já espionou o verso seguinte, já deve ter a resposta aí. Se não, abra comigo João 2, verso 11. João 2, 11. Depois desse poder tão grandioso manifesto, João deixa uma notinha redacional dizendo o seguinte: esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Percebem? O poder de Deus manifesta na realidade. João está dizendo que é glória. Glória revelada. Um atributo de Deus, quando expresso na realidade, glória. Para que esse entendimento fique ainda mais claro, eu empresto uma definição do pastor John Piper. Ele diz que glória se assemelha mais com beleza do que uma bola de basquete. Mesmo que uma pessoa nunca tenha visto uma bola de basquete na vida, nunca viu, e chegasse para você, me explica o que é uma bola de basquete. Você, sem muita dificuldade, ia conseguir definir, um objeto esférico, feito de borracha, laranja, tem lá uns 70 centímetros, tem umas listrinhas pretas, que eu não sei para que serve, mas tem. Quando joga no chão, é cheio com ar, tá? E quando joga no chão, ela volta mais ou menos na altura que a gente jogou. Isso é uma bola de basquete.
Ah, legal, entendi. Dá para explicar o que é uma bola de basquete. Agora, se alguém chegasse para você, explica para mim o que é beleza. Travou. Beleza é algo que precisa ser visto. E por mais que a gente possa explicar, para alguém que tem uma deficiência visual, por exemplo, explicar um pôr do sol, descrever o que está acontecendo, a beleza das cores, o sol se pondo, a natureza, os animais cantando, é a definição do pôr do sol e não de beleza. Beleza é quase impossível de se explicar. Existem algumas palavras, inclusive, que são praticamente impossíveis de ser definidas, e glória é uma delas. Para que possamos entender, precisamos ver, experimentar. Glória se assemelha à beleza por isso. Glória é algo que precisa ser visto, algo que precisa ser sentido, experimentado, para que possa ser explicado. Na cena do casamento, o poder de Deus expresso ali naquela transformação de água em vinho é glória. Na cena lá de Moisés, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus é glória. Glória nada mais é do que a expressão do Deus visível na realidade criada. A manifestação de todos os seus atributos na realidade criada. E agora, sabendo disso, fica uma pergunta: como eu, então, vivo para a glória de Deus? Expressando Deus na realidade criada. Se você deseja ter um 2025 para a glória do Senhor, são os atributos dele que você tem que espalhar por todo lugar. E aqui eu não estou falando de um apelo evangelístico, não. Falar de Jesus, salvação, isso é algo que nós cristãos devemos fazer como comissão. Agora, espelhar a glória de Deus é algo que fazemos com pouca frequência. Talvez falemos bastante até de Jesus, mas viver Jesus, nem sempre. Expressar Deus. Deus sim é majestoso, brilhante no seu mais alto sublime trono, lá nos céus, mas a manifestação dele aqui na criação são os atributos dele, visto através da criação, através de nós. Quando a gente volta no Salmo 19, eu quero voltar com você e reler com essa percepção de que glória, isso que o dia fala para o outro dia, a manifestação dos atributos de Deus. Visualize os céus declarando a glória de Deus. Salmo 19, verso 1 e 2. Os céus declaram a glória de Deus. Como? Um firmamento proclama as obras das suas mãos. Um dia profere essa mensagem a outro dia. Uma noite revela o conhecimento a outra noite. Os céus declaram o poder de Deus, a criatividade de Deus, o cuidado de Deus que nos permite um outro dia para viver. O governo dele sobre toda a criação, ele não precisa se esforçar, o sol nasce e se põe. Nasce e se põe. A soberania de Deus sobre tudo, ele continua intacto com os dias passando. A graça de Deus que nos permite viver para ver a beleza do céu, no pôr do sol. O dia sabe disso, tanto que declara para o outro. A noite sabe disso. E manda essa mensagem em frente. O conhecimento vai sendo passado. Toda a criação declara, manifesta, demonstra quem Deus é. Conosco não deveria ser diferente. O que devemos fazer se queremos ter um 2025 para a glória de Deus? Precisamos demonstrar quem Deus é. Seus atributos, suas qualidades, seus feitos, seus planos, todos os dias, para todos que estão ao nosso redor. Falando de Jesus, da restauração, do poder dele na transformação de vidas, sim, mas manifestando quem ele é através de nós. Que 2025 seja para a glória de Deus. Que ele seja visto em nós, quem ele é, em cada coisa que fizermos. O verso que é tão citado diz, né, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, e qualquer outra coisa é qualquer outra coisa. Mas como que eu vou glorificar Deus comendo e bebendo? Dá para manifestar atributos de Deus ali. É para isso que ele nos chama, para expressarmos quem ele é na realidade. Expressarmos seu amor, sua bondade, sua misericórdia, sua fidelidade, sua ira contra o pecado.
Se glorificar a Deus é o nosso alvo para 2025, é Ele que devemos mostrar em todas as nossas ações e atitudes, planos, planejamentos, ações. Se glorificar a Deus em 2025 é o seu alvo também, é o seu desejo, eu te convido a fechar os seus olhos ou vamos orar, pedir a Deus por força, porque não é pelos nossos esforços que conseguiremos, não é, definitivamente não é. É pela graça de Deus, a misericórdia dele sobre nós e o Santo Espírito que em nós habita. Quero encerrar a mensagem orando, o culto ainda não acabou, mas eu quero encerrar a mensagem orando para que essa glória de Deus seja vista em nós, seus atributos sejam manifestos em nós, que a realidade ao nosso redor veja a presença de Deus, a presença de Jesus. Senhor Jesus, eu oro a Ti, clamando por um 2025 para a Tua glória. Um 2025 que nós, como igreja, possamos manifestar a Tua bondade, Teu amor, Tua misericórdia, Teu favor imerecido, Sua justiça. Nos ajuda, Deus, a manifestarmos quem o Senhor é, sermos irados contra o pecado. Nos ajuda, Deus, a honrar o Senhor, bendizer o Senhor, expressando o Senhor em tudo que fizermos. Que esse ano seja para a Tua glória. Se há algo em nós que não se assemelha ao Senhor, tira, arranca, transforma, para que em todos os nossos relacionamentos, todos os nossos desafios, nós possamos expressar quem o Senhor é. Deus, para isso nós fomos criados, a imagem e semelhança do Senhor, para espalharmos a Tua glória por todo lugar. Nos ajuda nessa missão, Deus. Queremos espelhar quem o Senhor é nas nossas relações, com as nossas vidas. Nos usa como igreja para que o Senhor seja visto nessa cidade, nos nossos negócios, nas nossas aulas, no nosso descanso, na nossa casa, na nossa família. Que o Senhor seja visto em nós e assim a Sua glória seja manifesta nessa realidade. Te pedimos por direcionamento, força, graça vinda do alto, para que isso seja possível. Vem com Seu Santo Espírito sobre aqueles que creem, fortalecendo, enchendo. Vem com Seu Santo Espírito sobre aqueles que não Te conhecem ainda, mas que desejam expressar a Tua glória no ano que vem. Deus, vem transformando vidas. Salva, Deus. Salva-nos de nós mesmos. Que esse ano seja todo para a Sua glória. Que o Senhor seja visto em todos os lugares e Caraguá seja inundada pelos Seus atributos, pelas Suas belezas. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por essa oportunidade que teremos logo, logo, de iniciarmos um ano para a Tua glória. E que assim seja, para o Teu louvor. Oramos em nome de Cristo, porque Ele é o único que nos dá acesso a Ti. Amém. Amém. Se você deseja continuar a oração, a frente aqui está aberta para você se ajoelhar, orar. Fique à vontade. Não há nada místico nisso. Mas a Bíblia é repleta de memoriais. Memoriais. Momentos que nos marcam, que nos fazem lembrar de compromissos que firmamos, da boa mão do Senhor sobre nós. Se você quiser usar esse momento como um memorial para 2025, fique à vontade. Teremos pessoas orando com você. Se você quiser fazer isso no seu lugar também, fique à vontade. Mas assuma um compromisso diante de Deus, para a glória de Deus. Vamos cantar, que Deus te abençoe.